Boa noite, Dani. Boa Eu noite. que agradeço por estar aqui participando, né, dessa sua jornada de lives aí, de palestras. Adorei o tema, é uma coisa que me faz muito bem. Então, para quem não me conhece, eu acho que todos aqui me conhecem, mas não custa nada reforçar. Meu nome é Marinês Félix, sou terapeuta e mentor holístico. E trabalho, né? Eu sou mentora de desbloqueio emocional, ajudando mulheres que sofreram ou sofrem com relacionamentos abusivos, e do qual, a partir desse relacionamento, elas se bloquearam totalmente, né? Então, o bloqueio não vem do relacionamento, vem de antes, mas geralmente as minhas clientes são pessoas que tiveram esse tipo de situação em suas vidas, né? Então, eu foco muito, né, na parte sistêmica de minhas clientes, das minhas seguidoras, né, vamos dizer assim. E esse livro, né, que eu estou trazendo hoje, que é Sem Medo de Vencer, ele vem em encontro, né, a essa minha didática, e eu trabalho e vejo, convivo com muitas mulheres que têm justamente esse medo, o medo de dar certo, o medo de vencer, o medo de prosperar, né? E aí, num momento da minha vida em que eu estava com muita dúvida, eu achei esse livro, que é o Sem Medo de Vencer, de Roberto Ciarcica. Ele, ele veio num momento em que eu estava, mais uma vez, com a minha pedra rolando, né? O que é a pedra rolando da montanha? Ele é justamente quando a gente está quase conseguindo, quase chegando no ponto do agora vai. E aí você volta lá atrás de novo, você desiste, né? Então eu criei esse tema hoje, que é do peso à liberdade, curando o materno e vencendo com amor. Porque muitas das vezes a gente procrastina, a gente não vai para frente por traumas e aprendizados que a gente teve na infância com os nossos pais, com as nossas mães. Então, isso às vezes nos impede de fluir, de crescer, né? Então, a gente se libertar dessas amarras é conseguir florescer com amor. Você pode passar o próximo Tô. slide? Então, como eu Você fiz já. uma ligação Passou demais. Aqui. desse, Onde eu tenho? Aqui. desse livro, né, Sem Medo de Vencer, do qual ele é o nome do meu grupo, do qual eu estou ali disponível para essas mulheres, para a gente trocar ideia, para a gente, né, para me mostrar o meu trabalho. Eu fiz esse link de tudo que ele traz com com todo o conhecimento que Bert Hellinger traz na constelação familiar, né? Então, quando eu linko esses dois conhecimentos, essas duas técnicas, né, que essas pessoas trazem, sai esse grupo maravilhoso, esse trabalho maravilhoso. E para muita gente que ainda não conhece, né, constelação familiar é uma terapia integrativa e ela vem trabalhar todo o nossa parte sistêmica, quem veio antes, né? Então os nossos pais, qual é o nosso lugar, o direito de pertencer. Então ela tem três ordens básicas, né? Três ordens que é o início de tudo, que é o pertencimento. Então todos têm o direito de fazer parte do sistema familiar. Excluir alguém gera desequilíbrio. Então, eu começo sempre as minhas sessões perguntando, né, para as mães, quantos filhos você tem? Aí ela fala assim, três.
E aí, no decorrer da consulta, ela fala assim, porque eu perdi um bebê. Eu falei, opa, então vamos voltar lá atrás de novo. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Eu falei, mas você acabou de falar que tem um aborto, teve um aborto, tal, seja ele espontâneo, de qualquer forma que for. Aí eu falo, então, onde que eu vou ensinar essa mulher que ela não teve 3 filhos, ela teve 4. Porque mesmo o outro que não nasceu, ele pertence. Quando eu excluo essa informação, quando eu excluo essa pessoa, que eu não falo dela, que eu não incluo ela, o meu sistema fica fora de ordem, fica em desequilíbrio. Então, são desequilíbrios que você não sabe o porquê, mas você está perdido é porque falta alguém na família a ser incluído. Então, saber qual é o seu número de filhos, por exemplo, eu sou a 2ª filha de 6 filhos do meu pai. É muito importante saber isso. Quando você sabe o seu lugar, no seu sistema familiar, você consegue entrar na sua ordem e saber qual é o seu lugar no mundo. A segunda ordem é a hierarquia. Quem veio antes tem prioridade. Cada um no seu lugar. Filhos não cuidam dos seus pais. É até engraçado, né? Mas como assim filhos não cuidam de seus pais? A gente tem muito costume, eu acho que muita gente já falou assim, que quando os pais estão já mais velhos, doentes, né, mais debilitados, o filho ou a filha fala assim, agora eu virei pai da minha mãe, agora eu virei mãe da minha mãe. E não é essa a questão. Quando a gente se coloca maior do que os nossos pais, a gente causa um desequilíbrio. Então, nessas 3 ordens, a única ordem se os meus pais vieram antes, eles têm precedência. Se eu estou numa empresa onde tem uma funcionária da limpeza que está ali há 20 anos e eu estou chegando agora, essa funcionária, ela tem precedência. Por quê? Porque ela chegou na empresa antes de mim. Alguma coisa naquela empresa ela sabe melhor do que eu, pelo tempo que ela tem. E a única ordem, né, que não tem equilíbrio, o único relacionamento que não tem equilíbrio na vida é pais e filhos. Eu nunca vou estar em equilíbrio com os meus pais em relação ao que eles me deram. Então, assim, por mais que os meus pais biológicos, né, vamos dizer assim, tenham feito, vamos supor, minha mãe me deu a luz de mim e me colocou para adoção. Mesmo assim, eu tenho que honrá-la. Minha mãe foi viver a vida, meu pai foi viver a vida deles e não cuidou de mim. Se eu estou aqui hoje, falando com vocês, sendo terapeuta, eu tenho que honrá-la. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Em momento algum, eu posso ser rica o bastante, ter milhões e milhões na minha conta, que eu sempre vou ser menor. E eu nunca vou conseguir fazer por eles o que eles fizeram por mim, que é dar a vida. Então, é sempre em desequilíbrio. Meus pais sempre vão estar aqui. Meus avós sempre vão estar aqui. Todos os que vieram antes vão sempre estar aqui. E eu vou estar aqui embaixo. Por uma questão que eu nunca vou conseguir dar a vida aos meus pais. Então, eu posso cuidar deles, eu posso pagar todas as contas deles, que eu sempre vou estar em dívida. Com os meus irmãos, eu tenho que ter equilíbrio, com o meu namorado, marido, eu tenho que ter equilíbrio, com os meus colegas de trabalho, eu tenho que ter equilíbrio, né? E aí, isso vem à 3ª ordem, porque, assim, na 2ª ordem, quem veio antes de mim tem precedência. Então, eu sempre sou menor do que veio antes. Meu irmão mais velho, ele veio primeiro, eu tenho que dar o lugar para ele. Os meus pais veio primeiro, eu tenho que honrar eles.
A terceira ordem, que é a ordem do equilíbrio, que é entre dar e receber. Então, tudo que eu dou, eu tenho que receber. Voltando, a única ordem que não tem equilíbrio é entre pais e filhos, porque eu nunca vou conseguir dar para os meus pais aquilo que eles me deram. Por mais que eu nunca tenha visto meu pai, por mais que eu nunca tenha visto a minha mãe, eu sempre vou estar em dívida com eles. Então, se eu sou o que eu sou hoje, é porque meu pai e minha mãe, seja como for, em um momento eles estiveram lá, um relacionamento, que seja por alguns minutos, por alguns segundos, como foi, bom ou ruim, eu estou aqui. Então, essa ordem não tem... Então, é muito importante. No restante dos vínculos, o dar e receber precisa estar em harmonia. Sem equilíbrio, o amor adoece. Então, se eu dou mais, então sou aquela mulher que trabalha fora, cuida de casa, resolve tudo. Eu que dou atenção, eu que sempre estou procurando marido, eu que estou sempre resolvendo, eu que estou sempre... Olha onde o marido está e aonde eu estou. Quem sempre ganha, recebe mais, sempre sai do relacionamento. Por quê? Porque é pesado demais. Então, a gente tem que falar, tem que ter equilíbrio. Eu faço, ele faz, eu faço, ele faz, eu faço, para poder ter o equilíbrio. É muito importante isso. Tem alguma dúvida, vocês, sobre essas 3 leis? Por aqui tudo ok. Não? Tudo certo? Tô indo. Se eu estiver me embaralhando aí, vocês vão me falando aí, viu, gente? Tá Eu vou falando. Por aqui tá Eu vou entrar aqui no quarto slide. Aqui. Posso ir para o próximo? Consegui ser. Pode ir para o próximo. Eu consegui ser clara nessa questão das 3 ordens sistêmicas? Sim. Então, esse é um pouco do livro, né, Sem Medo de Vencer, do qual é um livro fininho, porém, assim, eu achei ele no lixo, gente. Eu achei ele no lixo. Então, estava lá no lixo, eu falei, as meninas iam jogar ele fora, eu falei que vocês vão jogar livro fora, a gente não joga livro fora, né, gente? E aí, na hora que eu li, eu falei, gente, vocês têm noção do tesouro que vocês estão jogando fora? Né? E aí eu peguei, li, e isso transformou a minha vida. Então, neste livro, o autor nos convida a abandonar o nosso papel de vítima, né? E a tomar posse da nossa própria vida com coragem e autenticidade. Ele mostra que muitas pessoas têm medo de brilhar, de crescer e de conquistar. Não por incapacidade, mas por traumas, julgamentos e padrões herdados. O autor traz reflexões poderosas sobre como o medo, a culpa e a necessidade de aprovação nos aprisionam e nos ensina a vencer, que vencer não é ser melhor que os outros, mas ser fiel à nossa essência, mesmo diante dos desafios. Ao longo do livro, ele nos revela que o verdadeiro sucesso está em ser quem somos, respeitar nossos valores e nossas histórias. E que ao nos libertarmos dos condicionamentos do passado, podemos viver com mais leveza, amor próprio e mais sentido. O que vem dizer, o que esse livro ele traz, gente? Pode passar para o próximo slide. Ele traz a história de Sísifo, e aí é onde a gente faz ele traz a história na mitologia grega, Sísifo foi condenado a empurrar eternamente uma pedra na montanha acima. E sempre que ele chegava no topo, ela rolava de volta. Então, é como se você sempre estivesse chegando. Vamos supor, qual que é seu projeto de vida? Eu quero ser esteticista, quero ter um espaço, quero trabalhar, né, ter um espaço de beleza. Então, toda vez que você estivesse chegando para concretizar este sonho, alguma coisa acontecesse, você teria que voltar lá no início de novo. Então, a gente faz isso repetidas vezes, sabe? Repetidas vezes. Então, é uma
uma metáfora sobre ciclos de sofrimentos repetitivos, que vivemos por traumas que não foram curados. E nesse início, ele vem o quê? Eu trago justamente nesse mês para trabalhar ele com a mãe. Por que com a mãe? Quantas coisas aconteceram entre eu e minha mãe que me impediram de seguir em frente? E aí uma coisa que ele fala sobre os ciclos de sofrimentos repetitivos, quando a gente fala isso para vocês, para ficar mais ilustrativo isso, é como se vocês, por exemplo, né, vou amarrar o cabelo. E aí alguém pergunta assim, por que você amarra o cabelo desse jeito? Você pega o cabelo, enrola e prende. Você pega o cabelo, enrola e prende. E aí você fala assim, não sei. Minha mãe fazia isso, eu também faço. E aí você pega, um dia você pergunta, mãe, mas por que a senhora amarra o cabelo desse jeito? E aí ela fala, não sei. Minha mãe amarrava assim e eu também amarro. E aí você vai perguntar, vamos supor, para a avó, se é que começou com ela, né? Ô, vó, por que a senhora amarra o cabelo assim? Porque quando eu tinha que trabalhar, e aí eu trabalhava numa fábrica, e aí a gente tinha que amarrar o cabelo, e eu amarrava o cabelo sempre, para que o cabelo não prendesse na máquina. Então, às vezes, a gente repete algumas situações, mas a gente simplesmente repete por herdarmos esse conhecimento. Esse tipo de repetição, ele é passado de pai para filho. Entendeu? Ele está no nosso DNA. Então, se a minha mãe passou por aquilo, eu também vou passar. Então, vamos supor, é muito comum quando eu pergunto para as mulheres, principalmente as que tiveram relacionamentos abusivos, como foi o relacionamento das mães. Como é o relacionamento? Por quê? Porque elas vêm repetindo. Aí eu falo assim, sua mãe é feliz? Foi feliz no casamento, tal? E aí ela fala, não foi. E aí eu pergunto, e sua avó? Não, também não foi. E aí ela começa a entender que ela está repetindo um padrão de sofrimento que vem de outras mulheres que vieram antes, antepassados dela que vieram. Então, em determinado momento, o relacionamento de uma lá atrás, seja da minha avó, da minha mãe, alguém começou a relacionamento não bom, e eu vou só honrando isso. E às vezes a gente coloca como se honrar, né, fosse estar vivendo a mesma coisa. Inconscientemente, a gente pega e repete essas situações por amor. Então, é como se eu dissesse para minha mãe, mãe, por amor à senhora, eu também não vou dar certo no meu relacionamento. Inconscientemente. Por amor à senhora, eu vou arrumar um homem que não me respeita. Eu aprendo isso, e se eu não curar em mim isso, eu vou passar isso para os meus filhos. Então, meus filhos também vão me honrar, também não tendo um relacionamento bom. Se a minha mãe não estudou, eu inconscientemente, por mais que eu estude, por mais que eu cresça na vida, eu também vou de uma certa forma, honrar minha mãe naquela falta de estudo. Então, eu estudo e não vejo solução. Estudo e não prospero. Por quê? Porque lá atrás a minha mãe não teve condições de honrar. Então, e tem outra coisa também. Às vezes é muito complicado quando eu falo, às vezes a pessoa tem relacionamentos, né? A gente esquece que os nossos pais são pessoas comuns e erram muito. Né? Então, assim, se eu não sou perfeita, por que eu vou querer que a minha mãe e o meu pai sejam perfeitos? E eles não são seres humanos. E aí começa a nossa cura. É olhar para essas duas pessoas como pessoas normais, que erram, que acertam, que sofrem, enfim, são seres humanos. Então, eu não posso exigir da minha mãe e do meu pai a perfeição. Porque quando eu cobro, mas a senhora não fez isso, porque a senhora não fez aquilo, eu estou julgando minha mãe e tirando a minha força. Minha mãe fez o que dava conta.
Então, quando a gente fala assim, e isso é uma fala muito forte na constelação familiar, que é, minha mãe sempre está certa. Eu não vou mudar minha mãe. Então, quando eu falar, eu vou mudar minha mãe, né? Ou senão a gente usa muito essa fala. Muita gente fala assim, eu não vou ser igual a minha mãe, não. Minha mãe sempre arrumou. Marinês travou sua... Mãe. Então, Voltou. quando eu julgo a minha mãe, julgo o que ela fez para mim, do jeito que ela conseguiu, eu repito esse ciclo esses ciclos de sofrimento. Então, assim, a minha mãe fez o que ela dava conta. E o que eu faço com isso? Eu honro e vou para a vida. Porque enquanto eu estiver olhando para trás, enquanto eu estiver... Eu não trouxe meus bonequinhos, olhando para minha mãe, para aquilo que aconteceu no meu passado, e julgando, eu não vou para a vida, eu não prospero, eu não me curo. Então, assim, o não aceitar a mãe da forma que ela é, do jeito que veio, né, julgando ela, faz com que eu traga o Sísifo para minha vida. Então, toda vez que eu estiver chegando no topo, eu vou cair. Toda vez que a minha pedra, que eu estiver alcançando os meus objetivos, aí eu vou olhar para trás, vai cair. Então, a gente, muitas das vezes, inconscientemente, a gente pensa que honrar pai e mãe é estar do lado deles no sofrimento. Não, não é estar do lado deles no sofrimento. Honrar a minha mãe é lembrar que ela fez o que fez, do jeito que ela dava conta, e sempre pensando no meu melhor, seja lá do jeito que for. Então, quando eu aceito isso e olho para frente, porque a minha mãe, por exemplo, ela saía da minha casa, como se fosse 5 horas da manhã, e cruzava a cidade para trabalhar, e ela fez isso para que eu tivesse uma vida melhor, né? Ela fez isso para que eu estudasse, para que eu me formasse. Ela não fez isso para que eu repetisse a vida dela, de sofrimento, de luta, né? Não que a minha vida vai ser fácil, mas ela não fez isso para que eu continuasse ali tendo as mesmas restrições que ela teve. Ela Tá travando a sua... quer honrar meu pai e minha mãe. Marinês está travando toda hora a sua... Não sei porquê. Né? Honre seu pai e sua mãe sendo próspero. Marinês, mas minha mãe me tia, minha mãe não gostava de mim. Cara, ela foi a mãe que ela deu conta de ser. Ela foi a mãe que ela deu conta de ser. E aí, quando eu aceito que a minha mãe foi a mãe que ela deu conta de ser, eu falo muito isso, eu vou desencontro em algumas terapeutas que falam o contrário, mas eu sinto assim, que a mãe, às vezes eu não consigo amar a minha mãe, mas eu tenho que honrá-la. Então, quando eu honro a minha mãe, porque querendo ou não, eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai, quando eu honro ela, e honrar é agradecer de tudo como veio, eu consigo dar um passo à frente. Eu consigo prosperar. Então, para a gente não ser como Sísifo, né? Porque muitas mulheres ainda vivem presas em padrões emocionais. Então, sempre cuidando dos outros, esquecendo de si mesma, e ali você quer resolver todo mundo, quer fazer para todo mundo, sentindo-se culpadas por não corresponder à expectativa da mãe. Então, tem pessoas que não crescem
ou que não arriscam nas suas vidas, por quê? Porque tem que ser a boa filha. A filha que faz tudo do jeito que a mãe quer. E não é isso que a gente tem que fazer. Às vezes, para prosperar, você vai ter que desagradar sua mãe. Não digo não respeitar, mas desagradar. Então, às vezes, para crescer, você vai ter que falar, mãe, eu sinto muito, mas eu vou seguir. Porque senão eu fico presa naquele emaranhado dela, vivendo aquele ciclo, aquela vidinha, sempre do mesmo jeito. Então, minha avó foi desse jeito, a minha mãe é desse jeito, e eu vou ser também, e os meus filhos também. Então, para atingir a expectativa da minha mãe, eu faço a faculdade que a minha mãe quer, eu faço tudo que a minha mãe quer, eu não desagrado a minha mãe, e aí eu também não sou feliz. Porque eu não vivo a vida que eu quero, eu vivo a vida que a minha mãe queria ter vivido. Eu vivo do jeito que a minha mãe quer. E aí eu preciso de crescer. Quem faz tudo que a mãe quer é criança. Obedece, vem menino, faz isso, estuda, não sei o quê. Então, assim, mas você está indo em desencontro, está perdendo. Não é isso. Na hora, o adulto, né, a mulher adulta, ela precisa de ter a sua atitude, ter o seu adultecer. E, às vezes, o adultecer é seguir sem a minha mãe, é mudar de casa, é mudar de profissão, é mudar aquilo. Então, a mãe fala, olha, meu filho, olha, minha filha, faz faculdade e faz um concurso público. E aí você vai lá, faz uma faculdade, faz um concurso. Mas não era aquilo que você queria. Você queria abrir uma loja, queria abrir uma tabacaria, queria abrir uma empresa de marketing, mas você fez o que sua mãe queria. Então, não estou falando que é errado seguir. A gente fala mesmo para os nossos filhos mesmo, olha, faz isso, porque a gente já caminhou, né? Mas a gente tem que pensar que os nossos filhos têm as vontades deles. Mas a mãe, ela vai sempre fazer aquilo que ela acha que é melhor para os filhos. Mas nem sempre aquilo que a minha mãe acha que é melhor para mim é o melhor para mim. Entendeu? Então, nesse ciclo eu vou repetindo relações difíceis com a vida, com dinheiro, com amor. E aí talvez essa pedra que a gente que tenha na minha vida, que eu não prospero, ela tem o nome de mãe, cobrança, ausência, culpa, enfim. A gente pode dar o nome que for. Daí surgem bloqueios. Por ser a filha boazinha, por ser a filha rebelde. E aí, esses dias eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, e a minha mãe praticamente me vendeu pro meu marido. E ali ela falou um monte de coisa sobre a mãe. E aí eu ouvindo aquilo, eu falei, quanto tempo faz que isso aconteceu? Aí ela, faz uns 25 anos. Eu falei, e de lá para cá, o que você fez? Eu tenho ido para terapia, eu tenho feito aquilo. Eu falei, sim, mas quando que você resolveu mudar? Assumir o seu lugar, resolver fazer diferente, sair do casamento que não está legal, se colocar no lugar de mãe e não de irmãs dos seus filhos. Isso é responsabilidade sua, não é da sua mãe. Aí ela olhou e falou assim, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Eu falei, porque o lugar de vítima é muito gostoso. Então, às vezes, por exemplo, eu sempre falei, eu não casei porque minha mãe... Eu não casei porque minha mãe não queria que eu casasse. E repeti isso 43 anos da minha vida. Minha mãe, sim, falava que eu não era mulher para casar, que sim, eu era uma mulher para ser empreendedora, para ter minha vida, e ela falava isso mesmo a vida inteira. E eu usei isso como muleta para fugir de vários casamentos aí. E aí só que assim, eu sempre quis ter alguém. Sempre quis. E aí eu só arrumava também relacionamento que não dava certo.
Porque eu levava para ela e falava assim, mãe, e aí que você ela falava, não é bom, não. Não vai ser bom, não. Então, eu aprendi que eu teria que dar esse passo sem a minha mãe. Eu não ia ter a bênção dela. E que eu ia ter que ser feliz sem essa bênção mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, hoje eu estou bem. Mudei, né, depois de 43 anos. Estou morando em São Paulo, saí da casa da minha mãe. Então, pensa, né, uma mulher que nunca teve ninguém sério, de repente se vê junto com uma pessoa, uma cidade diferente. Eu era a filha bem mais, a filha que era colada com a mãe ali, né? E aí, de repente, eu dou esse grito de liberdade. Eu continuo amando a minha mãe do jeito que ela é. Só que eu tive que escolher, né? Eu tive que escolher desagradá-la. Porque eu nunca ia arrumar um homem que ela achasse que era bom para mim. Porque na cabeça dela eu tinha que ser uma mulher que não teria relacionamentos, porque eu tinha que ser uma mulher empoderada e solteira. Aí ela falava assim, a sua irmã é para casar, Marinês, mas você não. Então, por muitos anos eu usei isso. Ah, minha mãe fala que eu não sou para casar, então eu não tenho a benção dela, tal. Então... Você acaba internalizando E usei isso. isso, né? Você entendeu? Então, assim, e eu queria, sempre quis uma pessoa, porém eu cresci ouvindo que eu não era para casar. E aquilo não ia dar certo para mim. Só que eu falei, opa, peraí. E se? Então eu sempre fui a boa filha, que obedecia, que fazia direitinho, que, né? E se eu casar? E se eu mudar de casa? E se eu morar fora? Então, um dia eu deixei esse si e falei, mãe, eu agradeço por tudo como foi. Por tudo que veio da senhora do jeito que veio. Mas hoje eu escolho sair. E aí eu fiz bem radical, que até hoje quase ninguém acredita, que foi mudar para São Paulo. Ter uma pessoa. Então foi uma mudança assim bem radical. E assim, vim com medo mesmo. Vim... E foi o que me fez colocar a minha pedra no topo, né? Então, por que eu trabalho com mulheres? Porque eu trago essa visão, porque eu já fui essa filha, teve traumas de relacionamento, não vivi, porém vi minha mãe vivendo com relacionamentos abusivos, então, na minha cabeça, todos os homens que viessem até mim eram para me machucar. Fui a boa filha que só fazia o que a mãe queria, né? Então, era aquela filha bem obediente, então eu trabalhava demais, estudava demais, mas eu não podia ter um relacionamento amoroso, porque a minha mãe não achava que ninguém, né? Então ela falava assim, você não precisa de passar pelo que eu passei. E realmente, foi quando eu entendi que eu não precisava de passar por o que ela passou, porque eu podia, sim, ter um relacionamento bom. Eu podia mudar de cidade e ter uma vida boa. Eu poderia conhecer o mundo e sem ter que sofrer por isso. Sem ter que ser julgada, sem ter que se diminuir para isso, né? Então, eu trago assim, e isso melhorou muito a minha vida, porque até então era era um buraco que eu tinha. Eu sempre julgava, cobrava minha mãe, porque eu não casava por conta dela, porque eu casava porque eu tinha que ficar com ela. Eu não ia para frente porque eu não podia ir, porque como é que eu vou mudar de casa e a minha mãe? A primeira coisa que aconteceu, que eu vi que isso foi bom para mim, foi que quando eu mudo de casa, quando eu me dou essa oportunidade, a vida, né, de todos na minha casa, onde a minha mãe mora, prospera. Por quê? Porque eu estava fora de ordem. A minha mãe sempre brincava. Eu casei com a Marinês com
com 12 anos. Então, foi quando a minha mãe deixou de pedir as coisas para o meu pai, me colocou no lugar dele. Ali, quando eu aceito essa situação, eu perco a minha força, porque eu não sou marido dela, eu sou filha. Então, eu me coloco no lugar de filha, né? Eu tiro o lugar do meu pai. Então, quem sou eu para estar achando que eu sou melhor do que meu pai? Né? Porque eu aprendi que eu tinha que ser forte, que homem, para mim, eu não precisava de homem nenhum, e que eu era mais forte, que eu era, né? E aí, quando eu me coloquei no meu lugar de filha e não de marido, né? Porque minha mãe, como diz, ela casou comigo. Eu me coloco no lugar de filha da minha mãe e filha do meu pai, a filha da Francelina e a filha do Paulo. Esse é o meu lugar no mundo. A minha vida começa a mudar, transformar, entendeu? E quando a gente se coloca no lugar da gente, a gente tem mais força. A gente tem mais força. A relação com a mãe é a base da vida. Então, se há feridas, né, com a nossa mãe, há bloqueios na prosperidade, na autoestima, no amor. É como assim. Então, por mais que eu estava ali, a minha mãe cuidando de mim, eu fazendo tudo o que ela queria, eu sentia que eu estava presa, que eu não conseguia. E culpava a minha mãe inconscientemente por eu também não conseguir prosperar na vida. Então, quando eu faço isso, quando eu começo a culpar a minha mãe por tudo que não deu certo na minha vida, porque ela não deixou, porque ela não me deu o que eu queria, eu não vou para frente. Então, pá, tudo bem, minha mãe, quando criança, ela me coordenava, mas e agora? Por que eu não posso fazer diferente? Por que eu não posso ir para a vida? Por que eu não... Minha internet está caindo aqui, estou trocando ela aqui. Então, quando eu me coloco no meu lugar, eu prospero, entendeu? Eu consigo crescer. E a melhor forma de honrar a minha mãe, honrar meu pai, honrar minha família, é prosperando. Então, essa mulher que tem essa ferida com a mãe, esses traumas com a mãe, que julga a mãe, por mais que tenha tudo, ela não consegue vencer. Esse livro, ele nos ensina o seguinte: o verdadeiro vencedor é aquele que vence a nós mesmos. Então, assim, eu tive que vencer a Marinês medrosa, a Marinês que não tinha coragem de dar o passo. E aceitar isso. A Marinês, ela ficava ali, fazia de tudo, mas sempre estava ali voltada para a mãe. Eu só vi que eu era dependente da minha mãe quando eu mudei de casa. Porque aí eu tinha que fazer minha comida, lavar minha roupa, porque isso tudo ela fazia. Então, quem era essa Marinês? Não era Marinês adulta, era Marinês criança, que estava ali na casa da mãe, julgando a mãe, porque a mãe não largou do pai, quando o pai era alcoólatra, a Marinês que achava a dona do mundo porque era que ganhava mais. Só que era a Marinês que tinha tudo, um salário bom, um salário que dava para fazer viagem 3 vezes por ano, 3, 4 vezes por ano, ganhava muito mais do que a mãe, mas em um momento chegou ali a cobrava a mãe por conta de tudo que não era bom na sua vida e não prosperava. E o que é prosperar? Nem sempre prosperar é ter dinheiro. Marinês, temos Então, 15 minutos ainda, tá? Só para te lembrar. Certinho. Estamos caminhando para o fim. Então, quando eu tenho tudo isso, mas falta alguma coisa, é a minha pedra voltando ao início. Por que a minha pedra volta ao início? Porque eu tenho que voltar lá atrás e curar aquilo que eu tenho com a minha mãe, curar aquilo que eu tenho com os meus pais, para que eu consiga seguir e chegar no meu topo. Então,
tudo isso de não bom que aconteceu, tudo esses bloqueios que eu tive que vencer, me ensinaram a chegar onde eu tenho que chegar. E eu tenho que honrar tudo do jeito que veio. Porque até mesmo as dores que eu tive, as dificuldades que eu tive, me trouxeram até aqui. Então, você tem que olhar para você, para sua mãe, para os seus antepassados, e dizer, e agradecer, honrá-los, reverenciá-los, por como a vida chegou até você. Então, você é como é, você é a mãe que você é a esposa que você é, através de tudo que aconteceu, a todos que vieram antes. E isso, quando você olha para sua mãe com um olhar mais amoroso, com um olhar de que sua mãe é uma pessoa comum, a sua vida cura, você dá um passo. Marinês, isso é fácil? Não, isso não é fácil. Tudo tem um passo a passo ali para você chegar nessa compreensão. Às vezes, julgar a minha mãe por tudo de ruim que aconteceu, ou por aquilo que eu não fiz, ou pelo amor excessivo que ela me deu, é mais fácil do que tomar as rédeas da minha vida. Porque eu prefiro ficar olhando para trás e não prosperar. O futuro, o meu caminho, às vezes me assusta, porque quando eu resolvo crescer, eu não vou ter quem mais julgar, quem acusar. Então, quando você decide deixar de ser Sísifo, quando você decide agradecer pela sua vida como veio, agradecer pela mãe que você teve do jeito que teve. Ah, mas a minha mãe morreu com 3 minutinhos que eu nasci. Se você está aqui hoje, honre ela. Ah, minha mãe me deu para adoção. Se você está aqui, honre ela. Porque honrar a mãe é o primeiro passo para a sua cura, para a sua liberdade e para a sua nova história. Então, a gente tem que celebrar a nossa jornada do jeito que veio, como ela é. Então, reconhecer que o meu crescimento, o meu empoderamento é fruto do que a minha mãe fez comigo é muito importante. Então, eu tenho que lembrar que eu sou forte, eu sou capaz, e eu mereço uma felicidade plena. E para que isso, eu tenho que olhar para a vida, agradecer como ela veio. Então, quando eu escolho, né, então toda mudança começa com uma escolha, e aí eu preciso de ter coragem de quebrar esses ciclos, eu consigo ir além. Então, a coragem de quebrar ciclos é o primeiro passo, né, que eu vou ter do meu poder interior. Certo? Então, assim, lembrando que porque minha mãe teve uma vida difícil, né, a minha história não precisa de ser uma pedra, ela pode ser a base para o meu florescer. Então, eu posso pegar tudo de ruim, juntar e, mesmo assim, florescer, mesmo com essas questões difíceis. Essa é a minha visão, é o que eu trago, né? Então, assim, é uma coisa assim que eu não vou conseguir explanar num dia só, em uma hora que seja, né? Mas seja grato sempre, seja grato por tudo como foi. Então, é agradecer sempre por aquilo que veio de nossas mães. Ela é a base, ela é nosso alicerce, do jeito que foi, né? E se eu sou quem eu sou hoje, graças à minha mãe, né? E esse mês é um mês que a gente celebra essa mulher. Eu acho que a gente tem que celebrar todos os dias, mas já que escolher esse mês, né? Então vamos potencializá-los e prosperar, curando esse lado materno aí. Muito bom.
Você me fez lembrar de muita coisa. Eu me recordo de Que quando bom. criança que eu vivia com ciúme da máquina de costura. Eu só descobri isso quando eu fiz uma terapia. E aí eu Sim, só entendi aquela situação também quando eu me tornei mãe. E aí hoje, antes eu julgava, hoje eu reconheço e agradeço por tudo, apesar de tudo que ela me forneceu, que ela me deu. Então, eu você não vai falando, eu gostava fui dos lembrando. alunos da minha mãe, porque minha mãe ficava mais com eles e menos com a gente. Eu não gostava porque ela era professora, então os alunos dela todos passavam e nós repetíamos de ano. E aí eu falava assim, Deus me livre, eu não vou ser professora nunca, nunca. É o que eu dizia, eu não quero ser costureira. Que eu tinha ciúme da E máquina de hoje, costura. eu não sou professora, né, não fiz magistério, nada, Uhum, mas não deixo de estar ensinando pessoas a viverem de uma forma melhor, a mostrar para mulheres que elas têm outro caminho, que elas podem seguir outro caminho, que não deixa de ser professora, sim. né? Então, eu não deixo de ensinar que a pessoa pode ter uma opção melhor, uma vida melhor, né? Voltar a se amar, voltar aumentar a sua autoestima. Então, assim, tudo aquilo que eu julguei a minha mãe, até mesmo o trabalho, né? Minha mãe era muito, gostava muito da assim, você não podia ficar perto dela, que ela falava assim, você não tem uma roupa para lavar, não? Você não tem nada, uma roupa para passar? E aquilo me marcava, aquilo assim, eu falava, cara, mas que raiva, ela não deixa a gente descansar. Eu acho que é mal de E hoje mãe. tenho, eu tenho uma equipe hoje, do qual é o meu diferencial, então aquela equipe que não está legal, eles me chamam, porque quem está comigo não, tem que trabalhar. Então, se a empresa te paga para você trabalhar 8 horas, você não vai ficar meia hora tomando café, você vai trabalhar. Então, eu sou aquela que chega, todo mundo fala, ô, vamos arrumar alguma coisa para fazer? Igual a minha irmã. Uhum. Foi Então, eu padrão, né? Você agradeço, né? foi repetindo os padrões. Eu lembro A gente também. repete. É, eu lembro também que eu sou filha e neta de mãe solo. E eu não queria repetir esse padrão. Então eu me casei. Eu fui mãe, me casei. Hoje eu sou divorciada. Mas eu queria dar um pai para as minhas filhas que eu não tive e minha mãe também não teve. A gente querendo sempre quebrar o padrão ali, né, da repetição. Sim. E aí, hoje, você está falando, você hoje é divorciada, e então, assim, de uma certa forma, né, a gente acaba que, eu falo assim, que eu vou até além. A minha avó paterna veio para São Paulo e engravidou do meu pai. A minha avó materna veio para São Paulo e engravidou da minha mãe. As duas voltaram para a terra delas sem nada, sem prosperar. Uma, infelizmente, veio até cometer suicídio por conta de um relacionamento. Eu faço o inverso. Eu venho para São Paulo, me caso e sou bem. Então, deixei de fazer, não mudei o ciclo, Uhum. continuei. Então, eu venho. Só que eu posso ser, para mim, a história pode ser diferente. Diferente, Por exato. amor a elas, eu prospero. Por amor a elas, eu vou ter um bom relacionamento. Por amor a elas, eu venho empregado. Por amor a elas, eu posso estar aqui hoje falando para vocês. Então, quando elas voltam envergonhadas, quando elas voltam, e assim, poxa, por amor a elas, eu sou uma ótima mãe, por amor a elas, eu reconheço que hoje os meus filhos escolheram estar em outro lugar, a não ser morando comigo, mas estão bem porque eu fui uma boa mãe, eu sou uma boa mãe, e dei uma estrutura para que sejam onde eles estão e sendo bons filhos, bem encaminhados. E é muito importante quando você se coloca nesse lugar. Sim. Você entendeu? Então, assim, não é não repetir. É, mesmo que de uma certa forma aconteça, a gente pode fazer diferente. Sim. Tá? Não é porque eu sou melhor do que elas, não. É porque elas já passaram por esse ciclo de dor. Para que eu não tivesse que passar novamente. Então, por amor a elas, eu preciso de prosperar, eu preciso de ser feliz, eu preciso de crescer na vida, e seguir em frente, né? É sobre isso aí. Eu agradeço ter participado, foi muito bom.
É como eu disse no começo, estar aqui com vocês é uma pedra que eu coloco, é mais uma pedra que eu consigo colocar na minha montanha, Sua montanha. no meu topo, né? Então eu celebro isso, porque você melhor do que ninguém sabe, né, da dificuldade que eu tenho ainda. Então eu sei conversar com as minhas clientes, eu sei ajudar as minhas clientes, mas quando chega nesse aqui, né, para uma ou mais gente já me dá uma. Mas Então você foi sempre quando muito eu bem, chego, Marinês. É então, que bom. praticando, né? Praticando a cada dia a gente vai se permitindo evoluir, crescer e aprender até com os nossos erros. Eu agradeço muito a sua participação, foi maravilhoso, acendeu várias luzinhas aqui na minha mente, acredito que também das meninas. E muito obrigada pela sua doação aí do seu tempo, do seu conhecimento, para estar trazendo aí para a gente um pouco mais, né, de autoconhecimento, de conhecer a si e perdoar não só a nossa mãe, mas a nós mesmas, né? E honrá-la, É, apesar de tudo. eu falo que a minha mãe ela não precisa do meu perdão, né? Ela está muito acima disso. Exato, Mas nos perdoar. nos Então, perdoar. muito E eu grave. falo muito isso em relação ao meu irmão. Ele até hoje, por mais que ele diga que perdoou, ele não perdoou. Ele acha que minha mãe deixou ele ao léu. Na verdade, ela teve um momento dela, ela teve a necessidade dela. Ele não era uma criança abandonada, mas ele se sentia assim. E ele acha que ele deve Eu sentia. perdoá-la. E na verdade é ele que deve se perdoar. Ele que deve te perdoar, ela não precisa, porque ela simplesmente não precisa. Exato. Então, eu acho assim, eu falo que eu pensei que você viu que eu te mandei antes, eu não sabia se eu ia conseguir falar isso todo, né? Não, E mas foi acabei até ótimo. falando, eu acho que um pouco demais. Não, falou Mas como eu não consegui perfeito. fazer uma, um exercício sistêmico, né, aqui, eu convido, se eu posso convidar o pessoal, vai ter um workshop agora, Claro. dia 22. Vai ter um workshop em dia 22, aí essa semana eu já vou estar divulgando. Então, é justamente sobre isso, a cura, né, dos seus bloqueios através da mãe. E eu vou fazer, a gente vai fazer exercícios, identificar onde esses bloqueios, né, Perfeito. porque cada um tem um bloqueio um determinado e a gente vai conseguir identificar isso e trabalhar para começar, assim, a nossa autocura. Perfeito, Marinês. Me avisa, coloca lá no nosso grupo para as meninas também acompanharem. Eu vou enviar para você esse material gravado, se quiser compartilhar também nos seus grupos. Utilizar isso Assim. como trabalho para você também divulgar, tá? E muito obrigada. A Ah, gente ainda tem um minutinho para muito encerrar. agradeço. E Meninas, obrigado. uma ótima noite para todas. E a gente vai se comunicando lá no grupo. Muito obrigada, Certo? Marinês. Muito obrigada, meninas, pela participação. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.